Fala, minha gente! Ai, chegando. muito boa tarde, amores! Boa tarde para você, 2h30. Agora a gente vai junto até as 4 da tarde. Com esse trio que eu chamo de quê? O trio mais amado das suas tardes, não tem outro, assim como a gente, só a gente aqui. Se prepare porque o nosso momento de boa conversa, o nosso momento de boas risadas, É pra o ser. nosso momento de assunto sério, é de tudo um pouquinho, é uma mistura boa, né? O nosso momento de... Não estava esperando esse momento, também tá chegando aí. Surpresa! Não estava combinado. Isso é o bom da tarde para ser descontraído, leve, sem perder a seriedade, o nosso compromisso de informar você. E por falar em informar, já tem gente por ali com notícias na ponta da língua, sabe, Tem? né? Tá por aí já. Daqui a hein? pouquinho. Já vem o hashtag de hoje. Já joga pra ele? Lucas, Pode ser cadê então? o hashtag? Então vai. Tá por aqui, tudo certinho, ó. Hashtag tá aqui, não tô aqui no meu cantinho. Boa tarde pra vocês, meus Boa amigos. tarde, sempre Lucas. Muito Boa bom tarde. estar aqui com vocês. Boa tarde pra você também de casa. Eu já vou adiantar o que eu vou falar por hoje. Eu vou contar um pouquinho sobre uma jovem de 25 anos. Ela é farmacêutica, ela foi para um evento em Londres, uma competição. E ela venceu um concurso porque ela desenvolveu um assunto com relação a testes em animais. Ela encontrou uma outra maneira para não ser feito isso. Então ela apresentou e ela venceu o concurso. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso e o que é esse teste. Vou falar também de uma outra história. Uma senhora de 78 anos. Pessoal, é o seguinte, ela pegou um sonho dela que estava um pouquinho guardado, um pouquinho de canto, de 45 anos. Ela resolveu terminar a faculdade. Só que não é só isso, tem um outro ponto dessa história que se tornou muito interessante. Mas daqui a pouquinho eu falo, não vou entregar o ouro Surpresa. agora não. Muito bom. Mas, E aí, Daqui a Darlene, pouquinho. você pode terminar a sua também. É verdade, né, querido? Tão amado ele, um querido. Olha, eu quero dizer para a produção que a trilha tá alta aqui dentro, já pode baixar um pouquinho. Obrigada. Vamos Agora, ao assunto de hoje? vamos ao assunto de hoje, porque assim, ó, educação dos filhos é coisa muito séria, né? Quando a gente fala em educação dos filhos, talvez quem está acompanhando a gente agora, os filhos já são crescidos, mas quem sabe tem netos ou sobrinhos aí também, enfim, para poder ajudar na educação. Mas o principal de tudo é na educação para que eles cresçam, como a gente sabe, né? Homens e mulheres de caráter, mas principalmente buscando a Deus, tendo uma amizade, tendo relacionamento, tendo esse contato com Deus, que é o que todos nós precisamos ensinar para os filhos, para que eles cresçam com essa ligação íntima com Deus, né, pastor? Ou seja, né, como ensinar os filhos a amar Jesus? E a serem, né? Serem pessoas assim. Porque muitas vezes a gente está pensando na religiosidade como uma sequência de eventos. Verdade. Ou uma preparação para um outro mundo. E não é. Ou só manter o filho na igreja, só manter o filho na comunidade religiosa, isso é tudo? Como ensinar o seu filho a amar a Deus, a amar Jesus? Esse é o ponto, falar de amor. Nós vamos ficar por aqui e já voltamos com você com esse assunto. Nós temos convidados, nós temos histórias e temos você participando com a gente sempre. É claro, rápida pausa e já estamos de volta. É rapidinho, né? Já estamos de volta por aqui entre família, entre amigos, entre irmãos, essa família que cresce cada vez mais. Muitos no trabalho, outros em casa, outros, quem sabe, até viajando, mas pelo YouTube, deixa ali o áudio, vai acompanhando o nosso programa Entre Família, que legal. Obrigado por você sintonizar aqui com a gente e não só isso, mas indicar para outros para que assistam os outros programas. Lembrando que eles ficam todos disponíveis no NT Play, que é uma plataforma da Novo Tempo, onde você pode baixar aí no seu celular ou mesmo na sua televisão e acompanhar toda a programação da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. Tá tudo lá para você, tem séries, tem programas, tem filmes, tem tudo para a família lá no NT Play, tá bom? Assunto de hoje, a gente conversando aqui no nosso Entre Família, falando sobre o amor a Deus, né? Primeiro nosso para com Deus e ensinando esse amor aos nossos filhos também, para que eles amem a Jesus, que é algo que a gente não pode, diferente de, às vezes, algumas coisas a gente passa de geração, às vezes está no sangue já, mas o conhecimento de Deus tem que ser experimentado pessoalmente, né? Por mais que a gente ensine, lógico, mas é uma experiência
vivida por cada um, não é mesmo? Essa é a ideia. Vamos conversar especialmente porque tem muitos pais, muitas famílias em aflição, porque como é que eu ensino meu filho a amar a Deus, a permanecer na igreja? Muitos pais estão incomodados com os filhos questionando a fé, e a gente tem muito medo de ser questionado quanto à fé. Então, desde quem tem filhos pequenininhos até quem tem filhos adolescentes, a gente quer de alguma maneira hoje trazer você para essa conversa e considerar como é que a gente ensina, como é que a gente caminha junto com o filho da gente para amar o mesmo Deus que nós amamos. Acho que isso é muito importante para a gente considerar enquanto família, né, pastor? E entender que o ensino para os nossos filhos é uma batalha espiritual tanto quanto você ensinar Jesus para qualquer outra pessoa. Aquela criança pode ter 5 anos de idade, mas ela traz consigo uma carga de 6.000 de pecado. Então, sempre será uma batalha. E desconsiderar essa batalha logo de cara é derrota. Entender que você não vai fazer isso sem Jesus. Não dá para ensinar Jesus sem Jesus. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente desenvolver hoje. Verdade. Quer interagir com a gente? Quer participar aqui do nosso Entre Família? Então manda para cá no nosso WhatsApp como você tem ensinado o seu filho a amar Jesus. Seus filhos, né? A amar Jesus. Compartilha com a gente, 129-8315-0249. Ou talvez você que os filhos já são grandes, né? Quais foram as formas que você ensinou de Jesus, o amor de Jesus para os seus filhos e deles para com ele também. Compartilha com a gente. 129-8315-0249. Estamos aqui esperando a sua participação. Enquanto isso... O que vem? O que vem? Vem o hashtag. Assim, há um segundo tom de verde hoje. Eu acho que ele ficou pensando em quantas vezes nós falamos da roupa da Josi que combina com a hashtag. Mas ele está assim uma azeitona de 3 dias atrás. Mas depois a gente conversa sobre isso. Vem aí o hashtag. Uma azeitona de 3 dias fora da geladeira, ali bem no cantinho, tá bem? Mas eu gostei muito. A Binal Bem tá pálida. na cartela também. Não, a minha está uns 2 dias fora da geladeira. Aí, aqui, ó. vamos ver. A minha está uns 2 dias fora da geladeira. Espera aí. Tá ótimo, viu? Pessoal, vamos para a primeira notícia aqui do hashtag de hoje. Olha só, a farmacêutica e pesquisadora brasileira Lauren Dallat, ela criou um teste para cosméticos que não precisam mais utilizar animais como cobaias. Essa iniciativa e também a criação garantiu uma conquista de um prêmio internacional. Essa solução é então inovadora aí para a indústria. A gente tem aqui a foto da vencedora então dessa categoria. Eu vou explicar até um pouquinho sobre isso. Ela é mestranda em farmácia pela Universidade Federal de Goiás e desenvolveu uma solução que usa células-tronco do dente humano ao invés, então, de animais vivos. Com esse projeto, a Lauren foi a única brasileira a vencer uma das categorias desse prêmio. O evento foi realizado em Londres e a pesquisadora, que tem 25 anos, venceu na categoria Jovens Pesquisadores. Ela faturou uma quantia equivalente a R$ 69 mil e já disse que esse valor será usado para continuar essa pesquisa, estudando mais e desenvolvendo. Foi para lá representando e levou essa premiação com essa iniciativa aí, com esse estudo. Uma coisa impressionante, e a gente sempre passa reto, às vezes, quando a gente fala de ciência, é o desenvolvimento de métodos. Isso é muito importante. Por exemplo, a vacina contra a Covid. Se não tivesse aquele método de ser desenvolvido, estávamos lutando contra ela até agora. O método foi revolucionário. Ela desenvolve um método e agora ela permite um asfalto onde todo mundo vai correr. E se expõe, né, como a ciência deve fazer, a se expor à discussão. Isso foi tremendo, né? E legal que é do Brasil, né? É legal, né? A gente pensar que gente aqui, pessoas brasileiras estão indo para fora, mostrando um pouquinho do trabalho que é realizado aqui, o que é desenvolvido aqui, é o nome indo aí adiante. Mas agora eu tenho uma outra notícia para a gente participando aqui da segunda parte do hashtag. Seguinte, eu tenho uma história super legal. Eu vou contar a história da dona Francisca Maria, de 78 anos e recém-formada em Direito. Ela mora na zona rural de, eu vou até falar devagar, Uiraúna, o nome aqui. Fica no sertão da Paraíba e voltou a estudar depois de 45 anos. Ela decidiu realizar um sonho que até então estava ali adiado. Pessoal, só que essa história ela vai além. Ela concluiu uma faculdade necessária e precisou ali entregar o seu trabalho de conclusão de curso. Isso é necessário para você terminar a sua faculdade e garantir ali o diploma. O que ela fez? Só que ela fez o TCC, todo esse trabalho, bem trabalhoso no caso, à mão, porque ela não tinha tanta intimidade ali
tanta naturalidade com o computador. Então, tudo que ela escrevia, o projeto, e mostrava ali para o seu orientador, ela à mão. Aí ela contou durante a matéria, que ela pediu a ajuda da filha para fazer a digitação de tudo que ela escrevia. Tanto que até o orientador corrigiu o processo de trabalho ali mesmo à mão, o trabalho que ela fez. E tem outro detalhe, ela viajava todos os dias cerca de 100 quilômetros para chegar até a faculdade em Cajazeiras. De início, claro, a família ficou super preocupada por conta da distância, era uma cidade maior, ela já de idade fazer tudo isso depois de tanto tempo, mas é claro que é todo orgulho da família. Eu estava vendo até alguns relatos da família, ali da filha mostrando, fiquei preocupada, como é que ela vai viajar, sair de casa aqui do interior, ir para outra cidade tanto longe, todos os dias fazer isso? Mas mesmo assim ela mostrou a sua determinação, queria resgatar um sonho lá do passado e mesmo tendo aquela dificuldade, ela quis se entregar o TCC, nem que for feito à mão ali mesmo, mas eu vou dar um jeito de terminar a faculdade e deu certo. Que legal, e que dedicação, né? 100 quilômetros todos os dias para poder fazer a faculdade. Que legal, gente. Isso com 78, Lucas? 78 anos. 78 anos de idade. É por causa de pessoas assim que se derruba argumentos de pessoas que dizem eu não posso, eu não consigo. É porque existem pessoas assim. Porque ela passa pela barreira da inabilidade, da falta de contato com uma tecnologia que lhe favorecesse uma agilidade maior para pesquisa, para formatação do trabalho. E formatar um trabalho tem regras, não é assim? Ela foi escrevendo à mão, ai que bonito. Não, é seguindo regras estabelecidas, senão a universidade não aceita, não é aprovada. E ainda mais a distância, mais a barreira da idade. Aí a mulher consegue, aí você ir de casa com a idade que tem, com as condições que tem, com outra, ou qualquer que seja, a gente vai dizer o quê? Ai, eu não posso, eu não tenho como, desculpa. E às vezes os sonhos também, que a gente vai engavetando, vai guardando, não, agora não dá mais para eu realizar esse meu sonho, o tempo já passou muito, né? Tô velho, tô velha, mas não, gente, não tem. Aí a gente tem que reforçar aquela máxima que alguém pode dizer, ai, não é bem assim. Eu sei que nem todo mundo consegue tudo que quer na vida, mas a coisa de a gente dizer assim, eu já ouvi muitas vezes, quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa. dá desculpa. Eu acho que tem uma questão aí também, né? Porque quantos eus não são meus? Ela furou a bolha. Tem alguém que está pensando, eu não consigo porque eu sou idoso, mas tem um sistema inteiro dizendo você não consegue porque é idoso. De alguma forma, culturalmente, alguém taxou que de 50 anos para frente ninguém faz nada. Aí ela está dizendo, não, eu determino minha própria velhice. E isso é muito importante, né? Foi convencionado de que de uma idade para frente já não se faz mais nada e não se espera mais nada. Aí até que alguém faz e vira notícia. Mas todas as pessoas que fizeram, por exemplo, ela fez uma faculdade, mas certamente no dia a dia dela, ela faz coisas tão complicadas quanto. E aí ela está falando assim, não, quem determina minha velhice sou eu. Sabe o que você me diz? Me faz pensar que quem sabe ela seja uma das pessoas que não saibam desse discurso, que impede as pessoas de fazerem porque as vê incapacitadas. Sabe aquela historinha da formiguinha que foi subindo e as outras diziam, não vai, você não consegue, mas ela era surda. Sim. Então, às vezes a gente fica envolvido no discurso, mas tem gente que não está nem... Falam isso, eu nem sabia, nem sabia, por isso que eu fiz. Interessante. Muito bom. E antes de me despedir, só queria ressaltar que durante a matéria, os professores, os orientadores ali do curso falaram a admiração que os alunos e os próprios professores, no caso, o orientador no caso, por ela, porque pela dificuldade, a não facilidade com tecnologia ali, mas mesmo assim, se deslocando todos os dias, indo para lá, entregando o trabalho, nem que for feito à mão mesmo, mas a ideia dela, eu gostaria de terminar, quero terminar, vou fazer o que for possível para isso. Então ela conseguiu a admiração também de todos ali na universidade. Que legal. E é isso, pessoal, por hoje. Inclusive a foto dela está aqui com a gente na tela, ó. Saiu agora, mas aqui voltou. Voltou. Essa aqui é a dona Francisca Maria. Ei, dona Francisca. Que mais, um abração para ela e para toda a família, que também aí tem todo orgulho para ela. Mas por hoje é só. Obrigada. Beleza, Na próxima estou de volta. Tá certo? Deus quiser. Valeu, até a Lucas. próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Muito bom. E aqui a gente vai entrando já nesse assunto, né? Assunto sobre educação dos filhos. E acredito que a dona Maria ali também deve ter trazido grandes orientações para os filhos. O orgulho dos filhos, né? Em ver a mãe conquistando, não se importando aí com o que vão dizer, né? Como o pastor comentou aqui, a sociedade toda diz uma coisa, mas ela colocou em mente que não, eu posso, eu consigo.
Isso a gente aplicando também para a nossa vida espiritual, né, pastor Aleixo, Darleide, a gente muitas vezes tem que tapar os ouvidos e seguir em frente. Martinho Lutero mesmo, né? Ele, quando preso lá, muitos dizendo para ele, né? Não, esquece a Bíblia, para com esses pensamentos, essas ideias, né? Foca mais nos filósofos aí da nossa época, ou até mesmo, né, aqueles cristãos, né, da época também, foca nesses livros, nessas pessoas. E ele não deu ouvido para isso e continuou firme no propósito que ele tinha, a missão que ele tinha. E se a gente pensar no propósito de educar os filhos segundo a fé cristã, é um grande desafio. Né? Como é que, se os nossos filhos têm tantas vozes, como nós também as ouvimos, que contrapõem ou contradiz a fé. Pastor, como ensinar os filhos, que é a pergunta base do programa de hoje, como é que a gente ensina os filhos a amar a Deus? Ele não é visto, ele é quem é Deus, para você ensinar sobre o sagrado para uma criança. Por onde a gente começa? Você colocou uma frase no meio que é central, né, Darleide? Ele não é visto. É assim, né? Eu acho que isso é o começo. Você vai ensinar seus filhos a amar Jesus a partir do momento que o seu amor for tão grande que vai atrair a vontade dos seus filhos. Pais que não amam Jesus já estão fora desse quesito. Meus filhos olham o nosso amor por Cristo e entendem na prática como isso acontece. Há um texto que dificilmente você vai me ouvir ouvindo sem que eu cite ele. É Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem à nossa imagem. Deus é visto. Deus escolheu ser visto por meio da sua imagem. Então ele fala, eu quero que você veja isso aí. A ideia que os nossos filhos têm de Deus é a ideia que os nossos filhos têm da gente logo de cara. Logo de cara. E Deus quis que fosse assim. As características de uma mãe não são exatamente iguais às características de um pai, mas as características da mãe e do pai juntos formam o que a pessoa, o que o filho quer, por exemplo, e precisa entender de Deus. Deus é cuidadoso. E você tem um pai que está fora trabalhando, por exemplo, e esse cuidado, esse carinho, esse afeto, esse acolhimento, ele sente a partir de uma mãe que pega no colo, que amamenta, que está lá. Deus é poderoso. E ele vai ver esse Deus poderoso a partir da presença do pai dele, que chega e mostra essa força, que mostra esse vínculo, que mostra essa proteção a ele, ao que está externo. E essa ideia, se ela for torta no começo, ele vai passar a vida inteira tendo que desconstruir a ideia. Mas eu acho muito importante a gente dizer que o seu filho, os meus filhos, os filhos de todo mundo, eles escolhem. Esse é o grande desafio. Porque educar um filho, ensinar um filho a amar Jesus não é escolher por ele, ele vai escolher o tempo todo. A tarefa dos pais é tornar as alternativas de escolha muito claras, para que ele entenda exatamente quais são as decisões que ele está tomando e não viciar a escolha. Às vezes a gente fala não por alguma coisa por causa de quem apresentou. Às vezes se fala não por uma coisa porque a apresentação foi esquisita demais, que lá dentro alguém falou, não sei, alguma coisa aqui está errada. Por exemplo, o mal tem que ser apresentado como mal. E o bem tem que ser apresentado como bem. Então, apresentar Jesus tal como ele é já é uma enorme vantagem. E muitos filhos, eles estão batendo o olho e falam, não sei. Porque a ideia de igreja que ele tem não está sólida, a ideia de religiosidade não é sólida. E apresentar um Deus como ele não é, faz com que na hora da decisão, eles optem por si mesmos. Verdade. Pastor, ele está fazendo uma abordagem que já abrange determinadas ou diferentes fases, né? Uma caminhada para chegar a uma maturidade espiritual. A gente não pode olhar para os filhos da gente como se eles fossem bichinhos que a gente pudesse adestrar. E eles serão adestrados para crer no que nós cremos, fazer o que nós fazemos, ou fazer as descobertas deles sem a nossa interação. Tem um psicólogo norte-americano cristão que desenvolveu uma teoria, ele é o teórico desse pensamento, que apresenta o desenvolvimento da criança e até chegar ao desenvolvimento humano, mas identificando em que momento se desenvolve, como se desenvolve a espiritualidade, a fé de uma criança. Então ele vai apresentar, por exemplo, na primeira fase, dos 0 aos 2 anos de idade, justamente a representação do divino vem no cuidado dos pais.
Uma criança que chora, uma criança que sente medo, pavor do trovão, do desconhecido, uma criança que precisa ter a fralda trocada e ela é acolhida por uma mãe que troca, por um pai que chega, que acolhe com essa força, com esse carinho. O olhar de quanto uma mãe está amamentando o seu filho, dessa interação que há entre mãe e filho. Isso é a revelação de Deus para uma criança. E isso muitas vezes nós não consideramos porque é só uma criança. Nós estamos ensinando fé, ensinando religião, mas sobretudo ensinando Deus para uma criança quando nós atuamos como quem cuida de uma criança com todo amor e esmero para que ela sinta nesse contato a primeira lição, para que ela aprenda nesse primeiro contato o significado de ser amado de verdade. Coisa que depois nós vamos dizer assim, Deus é amor, mas uma criança que não foi amada, ela terá muita dificuldade de identificar em Deus o amor. E eu convido você a pensar comigo em continuidade, estudando melhor sobre ser pai, ser mãe, ensinar o seu filho a viver, a ter o caráter desenvolvido com esse guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. A revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, eu tive o privilégio, a honra de escrever cada um destes temas. São 8 temas e o primeiro deles é justamente dirigido a você, que é pai, mãe, a pensar no seu lugar, em dirigir os seus filhos, cuidando de você, das suas emoções, da sua espiritualidade, de ver que os seus filhos enxergaram em você como que no espelho o que eles desejem ou o que eles não desejem para a vida. Então eu sugiro para você entrar em contato com a gente agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui nós falamos sobre sexualidade. Tem pais que têm muita dificuldade de falar de sexualidade com os filhos, sem levar em conta que Deus, o Criador, nos fez seres sexuais, seres com sexualidade que faz parte da sua estrutura, da formação do indivíduo. Nós vamos ensinar com os passos indicados aqui como a criança proteger-se de abusos sexuais. Nós vamos falar sobre temas como rebeldia, birra, esses temas do dia a dia, da sua vivência enquanto pais com os seus filhos. Entre em contato com a gente. A nossa indicação, Pais Preparados, Filhos de Caráter, 0 operadora 12 21 27 31 21. E vamos continuando aqui a nossa conversa, né? Afinal, pastora Leite. Agora, temos 1 minuto para encerrar esse bloco, não sei se dá tempo. Você queria um comentário de 5, né? Não, porque assim, eu estava até olhando o tema de hoje e refletindo um pouco sobre como eu dou atenção para o meu filho nessa fase que ele está na pré-adolescência, porque às vezes ele vem com alguns assuntos ali de jogos, né, que a galera tá na onda, ou brincadeiras, enfim, que já não é mais do meu conhecimento, e ele começa a falar com aquela empolgação toda, e às vezes a gente fica muito, legal, acaba não dando atenção devida ao que ele está dizendo ali naquele momento. Isso faz pensar em várias outras coisas que as crianças, às vezes, elas chegam conversando com os pais e a gente não dá toda aquela atenção, às vezes lavando louça, coisa, tá. E o que a criança pensa quando a gente responde desse jeito? E até no Salmo 116, lá nos versos 1 e 2, até vou trazer aqui para a gente ler. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quando eu li esse verso aqui, eu pensei, puxa vida, olha como Deus, Ele dá atenção, às vezes para os detalhes bobos que eu chego conversando com Ele, né, aos meus olhos, Ele vem, Ele para, Ele se inclina, Ele ouve. E para os nossos filhos, como o pastor comentou, Darleide também, eles vão ver, através da gente, eles vão ver Deus, né, o amor de Deus. Então, se eu não paro para dar atenção para o meu filho, para a filha, né, você aí no caso, como que ele vai ter a visão de Deus? É claro que futuramente ele pode aprender por si próprio, mas qual visão que a gente está transmitindo para os nossos filhos? A gente está dando atenção realmente para aquilo que ele está dizendo, que é importante para ele. Para a gente pode não ser importante, mas parar, abaixar, ouvir, dar atenção aos detalhes, faz toda a diferença, né?
Vamos para o intervalo? Enquanto você vai participando com a gente, enviando aí a sua participação também pelo nosso WhatsApp 12983150249 ou aproveitando também para pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A gente faz aquele intervalo e volta já já. Olha a gente de novo por aqui, continuando com esse assunto tão bom, né? Tava até falando para Darleide que eu estava... Falando não, você estava cantando. Estava cantando, né? Estava cantando. Uma composição do meu pai, senhor Abinal Silva, que fala sobre a gente ver os nossos pais obedecer. Vou cantar um trechinho. Isso. Obedecer ao papai é o meu dever, para aprender a obedecer também a Jesus. Se o papai que estou vendo não estou obedecendo, como obedecer Jesus? E por aí vai, né? Seu pai Aí vem fez obedecer a pra mamãe, você. obedecer a vovó. Cantava com você. Cantava, Que é. bonitinho. E é bem isso, né, Darleide? Se nós, como pais, né, a gente não consegue fazer com que os filhos aprendam através dos nossos exemplos, né, que a gente está vendo, como eles vão obedecer a Deus que não está vendo, né? Não, às vezes não está recebendo aquele carinho dos pais. Como dizer de um Deus carinhoso, de um Deus amoroso, se eles não estão recebendo isso dos pais, né? É sobre isso, meus amores, como ensinar nossos filhos a amar Jesus. E o pastor Aleixo disse uma frase maravilhosa, entre outras, né? Para ensinar sobre Jesus, tem que ter Jesus para ensinar. E por falar em Aleixo, pastor Aleixo, com quem você está e o que queres dizer? Eu estou aqui com uma conversa que você tem que prestar muita atenção, porque ela responde uma pergunta que quase todos os pais fazem quando se fala de um texto bíblico que é famosíssimo quando se trata de educação. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E aí a gente vê a criança meio aqui assim, ó, dançando no caminho e fala, e agora, como que essa promessa se cumpre? Eu estou aqui com o Davi. Muito bom estar aqui com você, Davi. Tudo a bem? gente se encontra por aqui na Novo Tempo e agora a gente pode ter uma conversa pública, né? Obrigado por estar aqui. Imagina. O Davi é analista contábil, trabalha aqui com a gente na Rede Novo Tempo, serve aqui, mas tem uma história interessantíssima. Davi, conta pra gente um pouquinho de como foi que você conheceu a igreja, conheceu Jesus, conheceu a sua própria religiosidade. Certo. Eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Quando meus pais me levavam na igreja, eu ainda era bebê e ainda cresci, ainda ouvindo as histórias bíblicas. Eu conheci a Deus ali dentro de casa e também dentro da igreja. Você já nasceu no ambiente cristão? Já nasci no ambiente cristão, isso mesmo. Quando você chegou lá para a adolescência, alguma coisa já começou a ficar diferente? Porque é uma coisa que se espera de adolescente. Sim, sim. Quando a gente chega nessa fase, a gente começa a ver ali além do muro e acha que tem alguma coisa de interessante lá, né? E eu saí um tempo da minha adolescência, desbravei aí o mundo, conheci, infelizmente, pessoas que me ofereceram drogas, me ofereceram bebida e eu acabei me afundando também em vícios por conta disso. Então você saiu de vez. Saí de vez, exatamente. Não só de frequentar, mas você mudou de moral. Sim, exatamente. E você, nessa vida de drogas, entrou e foi para o mundo e começou... Sim, eu comecei a usar muita droga e na época tinha até um trabalho, mas esse trabalho não me mantinha. Então eu comecei a realizar roubos também, né, com alguns amigos. E porque, assim, quando a gente sente muita necessidade ali, né, de colocar a droga no corpo, aquela vontade... Às vezes a gente olha para uma pessoa e não enxerga uma pessoa, né? Ali o meu sentimento tinha meio que sido apagado, né? O meu amor fraternal tinha reduzido também, o brilho tinha se escurecido. Eu enxergava às vezes minha mãe e meu pai como pessoas comuns, né? Então, tudo isso mudou na minha mente e eu não enxergava o amor que eles tinham por mim. Então, eu comecei a fazer coisas que... para simplesmente atender a minha necessidade ali para suprir o vício. A gente está com umas fotos suas aqui passando e já passou algumas de você criança e essa aqui, você consegue lembrar desse contexto aqui? Consigo. São alguns amigos que eu tinha na época, a gente estava em uma das noites aí, bebendo, né, fazendo o que eu não aprendi na minha infância, né, mas... Graças a Deus eu tive bons pais maravilhosos que nessa fase lutaram muito por mim. Minha mãe lutava de joelhos. Não tinha uma noite que eu lembre que eu chegava em casa e ela estava lá acordada, né? Estava atenta, estava orando e intercedendo por mim,
Meu pai também lutou bravamente por mim nessa época. Eu lembro que ele às vezes saía assim, ali na redondeza, na região, me procurando. E às vezes eu via ele de longe, me escondia, e aí depois saía ali. E eles lutaram muito por mim. Que legal. Como você consegue identificar o ponto da virada? Que você falou, estou Sim. comendo aqui, disputando alfarroba com os porquinhos e quero voltar Pois pra casa. isso tudo começou lá, quando eu era criança ainda, né? Quando eu era criança, eu tinha entendido que existia um Deus que me amava, assim, de uma forma intensa, né? E eu, quando criança, já entendia quem eu era, já entendia a minha origem e já entendia também qual seria o meu futuro. Pois bem, quando eu cheguei lá nesse futuro, né? Nesse Estava dia, batendo. não estava batendo. Teve uma das noites que eu cheguei em casa e ali eu tinha poucos momentos de lucidez, né? Mas naquele dia eu tive um momento de lucidez. Eu entrei no banheiro e me olhei no espelho, né? Fui ali lavar o rosto, sei lá, escovar o dente, fazer alguma coisa. E quando eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, quem que é esse cara? Não tem nada a ver com o que eu aprendi que eu seria. As pessoas falavam que ia ser uma bênção, que eu ia ser isso, que ia ser aquilo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que ia fazer a diferença, que eu era escolhido, que Deus tinha me escolhido pelo meu nome. Mas quando eu olhei naquele espelho, eu falei, cara, que contraste é esse? Naquele dia eu decidi, eu vou voltar, eu vou mudar. Porque o que Deus quer de mim não é isso que eu estou enxergando. E aí naquele dia eu tomei a decisão de voltar para a casa de Deus. Davi, na Onde sua eu fala... deveria nunca ter saído, né? Nunca. Davi, na sua fala, por mais de 2 vezes, você citou sua família maravilhosa, sua mãe orando. Qual foi a importância de você ver na sua família o amor de Deus expresso, em palavras, em orações, no carinho? Eu me senti uma criança muito acolhida, né? Foi o que eu senti também quando eu saí da igreja. Quando eu estava na igreja, eu participava do Clube dos Bravadores, né? O Clube dos Bravadores me abraçou como se fosse uma família, né? Quem já foi desbravador sabe como é. E aí, quando eu me afastei da igreja, eu também senti essa necessidade de ser abraçado. Foi aí que eu encontrei amigos que trilhavam caminhos diferentes do que eu tinha aprendido. E aí, foi por isso que eu me entreguei, né, para essas amizades. Mas o que eu aprendi com a minha família, a gente tem que andar em grupo, né? A gente tem que se cercar de pessoas que nos amam, pessoas que nos acolhem, pessoas que se preocupam com a gente. Essa foi aí o que eu senti. Você está falando uma coisa, Davi, eu estou me lembrando sabe esse exercício de soltar pipa? Sim. Você está soltando pipa, a pipa pode estar longe. E se ela pode estar aparentemente descontrolada, mas se ela está na linha, você traz ela de volta. Isso mesmo. Ao você falar disso, eu lembro que você não fala que a sua família foi culpada de alguma coisa. Isso é uma coisa interessante, né? Você tomou suas escolhas, mas também essa escolha que você tomou, esse vínculo, como minha casa é de voltar, isso é tremendo. Eu quero falar isso com você que é pai, que é mãe, que está me ouvindo, ou não é ainda e vai ser pai e mãe. E lembre-se de que você não escolhe o que os seus filhos têm que escolher. Em algum momento eles vão ser autônomos e vão ter força para executar aquilo que eles pensam. O Davi falou, chegou o momento que ele tinha força para fazer e fez o que ele quis. Mas aquilo que você ensina vai ficar lá. E essa é a promessa que se cumpre, ele vai lembrar do que você falou e isso é tremendamente forte. Olha, quando a gente diz que um pai preparado faz um filho vencedor, nós não estamos dizendo que um pai preparado vai ter um caminho plano. E isso aqui é interessante, vou ver para você quer me falar aqui para parecer nós dois. Mas um pai preparado cria uma base de segurança. Esse é o título da nossa revista Esperança Novo Tempo, que a gente oferece para você. Não deixe na sua cabeça pequeno essa importância. É de tremenda importância. Um pai preparado é de fato um filho de caráter. Você representa Deus para o seu filho e está determinando um futuro e um futuro de outras pessoas também a partir de seus filhos. Você está aplainando o lugar onde eles vão escolher. Se você tem dúvidas sobre isso, esse é o momento de você pegar o seu telefone e tirar as suas dúvidas e ter um material diante de você que pode ser, assim, um enorme instrumento, não só para você, mas para todo mundo que está perto. Se você não tem dúvidas, mas pode aprofundar esse conhecimento,
faça isso também. Se você não tem a revista, já é razão suficiente para você pedir, falar conosco. Ligue para a gente, a Novo Tempo está esperando o seu contato. É operadora 12 21 27 3121. Esse é o contato da Escola Bíblica da Novo Tempo, que está pronta para mandar para você esse material. Ele não tem custo para você, nem o material e nem o envio. Você vai conversar conosco e a gente se estende até a sua casa, te auxiliando nessa tarefa que é divina, que é sobrenatural e de enorme responsabilidade. A gente tem uma história de sucesso aqui, né, Davi? Porque Davi pode estar contando tudo que fez, mas hoje nós estamos aqui. Amém, graças a Deus. E é um pai que está se preparando também, né? Exatamente. Você tem dessa experiência sua hoje, você pensa em alguma coisa que você que está influenciando na maneira como você vai educar? Certeza. Eu aprendi que aquele versículo realmente ele se cumpre, né? Quando a gente ensina para os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Isso vai ficar na mente. Eu me lembro, né? Como se fosse hoje, quando eu estava totalmente fora, tinha alguma coisinha que lá batia na minha cabeça. Olha, aqui não é o seu lugar, né? Eu nunca me esqueci disso. Que aquele não era o meu lugar. E um dia eu voltei. E é interessante a gente pensar o seguinte, a gente nunca volta por um caminho que a gente não conhece. Então, mesmo que lá na frente vai acontecer algum desvio, se você sabe, você conhece o caminho de volta. Então, é isso que eu vou colocar na prática agora, né? Minha esposa está grávida de 4 meses e 1 semana. Então, eu já vou colocar isso na prática. Desde pequenininha, vou levar ela para a igreja, vou mostrar para ela como é bom, como é agradável a gente ter um Deus que se preocupa com a gente, para ela começar, desde pequenininha, a sentir esse prazer, né? Que a gente conviver entre família e sentir um pouquinho do amor de Deus através de mim, através das minhas ações também. Que legal, Davi, legal. Quer dizer que a educação do seu filho não está começando agora, não vai começar quando ele nascer, ele já começou faz tempo. Obrigado por ter compartilhado seu testemunho com a gente aqui, inspirou um monte de gente e que, em nome de Jesus, você seja um pai preparado sempre, Amém. né? E o seu filho aí seja uma luz para o mundo. Davi, Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Eu vou voltar para o nosso espaço aqui, continuar a conversa com os meus amigos. A Darleide está com uma cara reflexiva, deve estar viajando lá para a infância dela. Marcante, né, do Davi. História impressionante e faz a gente refletir muito, né? E quem de nós? Eu digo por mim também, né? Na adolescência, claro, não fui a esse ponto, mas cheguei também na adolescência, a cabeça do adolescente vai virando tal e naquela, e pensamentos, e ser aceito pelo grupo e tudo mais. E a gente toma decisões equivocadas, faz parte em algum momento, e faz parte também da nossa compreensão de que nós somos, de alguma forma, atraídos por caminho diferente do caminho que nós fomos ensinados, tanto para bem quanto para mal. Há pessoas que estavam num caminho dito não ser um caminho abençoado, feliz, satisfatório, e ela foi chamada em algum momento e decidiu andar nos caminhos de Deus. Daí a importância da base, né? Exatamente. A coisa é tremenda quando a gente fala sobre a adolescência. A adolescência é normal que se faça perguntas, que se faça questionamentos. Existe uma diferença entre a dúvida e a descrença. Adolescentes fazendo perguntas para a gente é esperado. O sinal de alerta começa a ficar grande para a gente quando eles estão procurando respostas em outro lugar. Então, perguntar é normal. O problema é começar a perguntar para outra pessoa, procurando resposta em outro lugar. Isso, sim, é um sinal de problema e a gente precisa agir com muito mais energia agora, porque é a hora de socorro. Tem interação? Temos? Olha, da Maria de Lourdes. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinei meu filho no caminho, mas ele cresceu e não está na igreja. Qual o real sentido desse verso? A gente trabalha esse tema agora ou deixa para depois do intervalo? E aí, pastor? Vamos colocar as estruturas aqui. Primeiro é que você vai ensinar seu filho no caminho que deve andar, mas você não escolherá por ele. Nós educamos pessoas livres. A tarefa de salvar, a tarefa de educar, o discipulado é livre. Deus nos ensina. E Deus é um pai que, num momento da história, perdeu 1/3 dos seus filhos. E no outro momento da história, os filhos começaram a decidir. Mas em nenhum momento da história, a ideia, o ensino foi perdido.
Então, você coloca o caminho na cabeça da criança e se você ensinar a criança e colocar o caminho na cabeça dela, ela não perde esse caminho. Foi o que o Davi falou. O caminho para ele estava claro, mesmo quando ele estava fora do caminho. Quando ele falou, vou voltar, ele buscou o caminho dentro do coração dele e já sabia por onde seguir. Ensinar a criança no caminho que deve andar não é escolher por ele, mas é deixar bem forte para ele que ele tem esse caminho sempre à sua disposição. E nós pais devemos levar em conta primeiro a ordem do Senhor. Pai, mãe, eu te constituí pai e mãe para você ser meu rosto para seus filhos, para você serem minha voz para os seus filhos. Ensine-os como e por onde andar junto com eles. Caso se desviar, como acontece, é por conta de eu ter feito filhos livres para escolher. E nós precisamos lembrar sempre que há uma voz que o tempo inteiro nos quer atrair, nos atrai para caminho oposto à vontade de Deus. Mas o caminho criado, o caminho estabelecido, então, pai, nunca se arrependa de ter ensinado. Nunca se arrependa, mas eu fiz tudo. Fez porque deveria fazer. Você é a boca de Deus para com seus filhos. E lembre-se de mais outros filhos que se desviaram. Lembro de Sansão. Um anjo veio dizer que a mãe de Sansão ficaria grávida. O anjo disse à mãe de Sansão o que ela deveria comer. Imagine que o caminho, entenda que o caminho criado, um caminho que vai para além de a gente levar para a igreja, além de a gente contar a historinha de Jesus, tem uma vivência intrauterina relacionada à fé dos nossos filhos. Ainda assim, Sansão se desvia. Atraído pelo quê? A natureza pecaminosa. Os desejos pecaminosos, as companhias com quem ele convivia, a comunidade a qual ele se aventurou a conviver. Então, não tem outros elementos envolvidos que faz com que nós permaneçamos ou saiamos, aprendamos ou nos percamos e por aí vai. Mas a gente continua conversando sobre isso, né, Abinal? Verdade. A gente faz aquele intervalo rapidinho para daqui a pouco estar de volta com você, continuando esse assunto. E aproveita, peça aí a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A gente volta já. Minha gente, o tema tá bom demais aqui no Entre Família, hein? E bom demais também esse espaço aqui, eu amo, viu? Quando a gente vem para esse espaço aqui, viu? Darley, de Pastor Aleixo, só o que me deixa chateado, um pouquinho triste, às vezes, é olhar para aquele bolo ali, ó. Me dá uma vontade de comer bolo, só Corta que um pedaço. eu lembro que ele não é de verdade. Vamos ficar é lindo, no suquinho. parece de verdade. O suquinho é de verdade. O suco é de verdade, ó. Até tomar um golinho aqui, enquanto a gente vai entrando nesse assunto, que o assunto tá bom demais, viu? E eu até, antes de a gente trazer aqui algumas exemplificações no assunto, até antes de beber o suco também, a gente está falando aqui para pais, né, que querem trazer esse conhecimento, o ensinamento de Deus para os filhos, como amar a Deus, mas existem muitas realidades, né, Darley, de Pastor Aleixo, de lares em que os pais não estão nem aí, né, para as coisas de Deus, não assistem a TV Novo Tempo, não ouvem a rádio e não querem saber de Deus. Mas tem tios, tem avós que conhecem do amor de Deus e que podem ser essa referência na vida desses filhos, desses sobrinhos, netos ou até mesmo vizinhos, né? Porque às vezes a criança não tem uma referência de pai amoroso, de mãe amorosa, talvez cresceu em um lar desconstruído, mas talvez nós como tios, como avós, como vizinhos, a gente pode se tornar essa proximidade, essa referência para aquela criança. Às vezes até também, um né? professor pode fazer a diferença. Justamente. Às vezes alguém em sala de aula que tem um contato tão próximo com as crianças, e isso pode significar uma mudança de vida. Tem uma frase dita que é bem verdade. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. E pode ser que você seja a Bíblia para o seu aluno, tenha ele a idade que for, o teu exemplo, a tua forma de falar, porque de fato tem famílias que não oferecem essa estrutura religiosa, né, de fé, de ensino. E você tem na Bíblia vários exemplos de pessoas assim, de uma mãe, uma avó, a avó de Timóteo é citada. E a gente entender fases, a gente precisa entender também como são construídas, desenvolvidas as nossas fases de relacionamento com Deus. Isso é para criança, isso é para adulto. Nós temos uma natureza caída e a carne milita contra o espírito. Isso deve ser esperado. Então, a primeira fase do desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa é a da luta. É eu estranhando o que está vindo de lá, porque a carne milita contra o espírito. Então, a fase da rebeldia é a de todos. Você já foi rebelde. Quando Jesus chegou perto, você falou, não é isso, é estranho. A segunda fase é quando você tem sujeição ao espírito, mas você não tem a mesma vontade que ele.
Então Senhor, não faz sentido, mas sob tua palavra eu lançaria as redes. Eu não quero, mas vou fazer porque você mandou. Então você tem essa obediência, mesmo que essa obediência não seja exatamente o desejo. A terceira fase é onde você e ele desejam a mesma coisa e você só é imperfeito em executar, mas já deseja. Então é para esse ponto que todo o desenvolvimento espiritual deve chegar, de falar, eu e Cristo estamos pensando a mesma coisa, desejando a mesma coisa. Ele é perfeito no que ele quer fazer. Eu não, mas eu já quero. E isso que a gente tem que levar. Mas se de novo nós considerarmos o desenvolvimento humano, estas fases muito bem conduzidas para a gente ter um recorte maior disso, começa lá atrás. Então vamos pensar nas fases do desenvolvimento, a primeira infância, como é que a gente ensina os filhos a amar a Deus, assemelha a imagem dos pais a Deus como uma autoridade. Nós já falamos um pouco de como nós fazemos espelhamento para os nossos filhos, no cuidado, desde uma troca de uma fralda, a alimentação, a dar um banho, às vezes pais, mães, na hora de pentear o cabelo dos filhos, se é um cabelo de uma menina mais difícil de cuidar, pela pressa, pela vida corrida, penteia muito rápido, muito sem considerar. Isso pode parecer apenas uma mãe que não sabe lidar com o cabelo de uma filha, por exemplo, mas pode significar outra coisa para a leitura de uma criança. Eu sou um problema para minha mãe, pentear o meu cabelo, meu corpo é feio, meu cabelo é feio, eu sou feia, eu não sou amada. Então, às vezes a gente precisa, gente, neste momento, eu sei que tem gente aí do outro lado pensando assim, mas eu levei meu filho para a igreja e dizendo que eu ensinei meu filho a amar a Deus, levando-o para a igreja. Igreja dos filhos da gente é desde o colo, pelo berço, pelo chão da casa, enquanto engatinha. A primeira igreja dos nossos filhos é em casa. A primeira igreja, a primeira catedral, a primeira autoridade, a primeira voz, a primeira experiência com o divino é em casa. Então, essa primeira infância é algo que é sumamente importante de a gente considerar, ser tempo de ensinar aos nossos filhos, ainda que não seja com sermão, nem com Bíblia, mas é você sendo Jesus na vida de uma criança. Vamos definir igreja, porque é muito importante. Tem muita gente que fala, eu levei meu filho para a igreja. Não, você levou para um culto, você levou para um prédio. Igreja não é aquele lugar que tem paredes fechadas, onde se canta, se ora, se prega. Igreja é o povo de Deus espalhado em todos os lugares. A igreja não fecha. O que fecha é o horário de culto naquele templo. Portanto, eu faço parte da igreja, estou igrejando neste momento como se eu estivesse em qualquer outro lugar. Então, a sua casa é uma conexão, é um pedacinho da embaixada do povo de Deus lá. E tudo que acontece na sua casa influencia no reino, como todas as coisas que acontecem quando os crentes estão reunidos. Então, a igreja lá, aquele prédio, é uma reunião de crentes, mas não é essencialmente o que é a crença. Tem uma coisa muito importante para dizer, isso pode ser estranho para alguns, mas desarme um pouco e veja. Os mandamentos são divididos em duas partes. Nós convencionamos dizer que é 6 e 4, mas se você olhar lá, não está bem assim. E se você ver os primeiros mandamentos, eles apresentam autoridade. Quando Deus leva Israel, o momento em que Israel recebe os mandamentos, Israel está na sua primeira infância. E aí que Deus apresenta para eles uns mandamentos que tem muitos nãos, e a gente já precisa falar sobre isso, mas ele apresenta, não terás outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, não tome o Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado como Criador, honra teu pai e tua mãe. Todos eles falam de autoridade, é o bloco da autoridade. Quando a gente está ensinando os nossos filhos, essa é a primeira coisa que precisa acontecer. O que é autoridade, porque se o seu filho não tiver sólida a sua autoridade, a de Deus também não vai acontecer. Por que os mandamentos têm tantos nãos? Porque um não separa uma pessoa de outra. Se ele falasse assim, preserve e cultive a sua família, tenha valorização à família, a compreensão na primeira infância não é legal. Quando ele fala, não adulterarás, aí ele separa você dele. E isso é muito importante. Saber falar não é fundamental para o desenvolvimento espiritual, porque se você não sabe falar não, ele não entende que um Deus que fala não muitas vezes. Verdade. Vamos lá, segunda fase, chegando para a gente por aqui, desenvolve o senso moral entre o certo e o errado. Esse senso do que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Se eu caminhar ainda com o teórico que pôs em evidência
o desenvolvimento da religiosidade das crianças, passando pela adolescência, até chegar à sexta fase, que é a fase adulta, bem adulta, madura da fé, ele vai dizer que dos 2 aos 6, 7 anos de idade, a criança vai vivenciar a sua prática de fé pela imitação. Então, é imitativo que uma criança vai viver nessa segunda infância, que, segundo o teórico James Fowler, ele vai colocar dos 2 aos 6 anos. Então, é a fase imitativa. De novo aparecem os pais. De novo aparecem os pais como tutores da fé das crianças, da religiosidade da criança. Mas agora ela já tem uma condição melhor de distinguir, de se encontrar na história de fé dos seus pais, mas ainda não é nada de fé madura. É apenas uma nova fase em que a criança concebe dos pais e do que lhe é ensinado, compartilhado, mas vejam, pela imitação. Se os pais praticam religião, se os pais praticam a fé, mas ainda associados, sempre vai ser sempre assim a vida toda, em amor, com autoridade, com limites, com cuidados, mas em amor. Então, seus filhos passarão para as próximas fases com muito mais leveza e muito mais, eu diria assim, experiência em desenvolvimento com o seu Deus. Eu me lembro de uma vez, Abinal, que eu estava estacionando meu carro, minhas filhas estavam atrás, e na hora de estacionar eu encostei no para-choque do carro parado. Não arranhou, não danificou, só deixou a tinta. O que é o normal fazer? Tá tudo certo, prejuízo para ninguém, fecha o carro e vamos embora. Porque não tinha ninguém, o carro estava estacionado. E as minhas filhas estavam olhando para mim. Como que você faz quando você arranha o carro de alguém? Segurei na mão da Ayla, era muito novinha, segurei na mão da Alice e falei, vamos achar o dono desse carro para falar para ele que a gente arranhou o carro dele. Deixei uma tinta no carro dele, porque ele vai vir aqui e vai procurar esse carro. Ele não viu, mas a gente precisa fazer. E a gente saiu batendo de quanto é porta, sabe? Perguntando quem era o dono do carro lá. Isso foi impressionante. Para mim, porque meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso e para eles também. Isso é certo ou errado. Eu sei que eu não vou fazer igual a Darleide, mas eu preciso terminar de falar isso. Hoje, você está em uma sociedade cujo padrão é que a moral é de dentro para fora. As pessoas estão determinando o que é certo e errado a partir delas. A educação cristã é o contrário. O que é certo e errado é de fora para dentro. Uma criança não diz o que é certo e errado. Você diz o que é certo e errado para ela. Hoje, você pode ver em qualquer forma onde as pessoas estão dizendo certo e errado é o que eu acho. Mas isso é caótico. Você, ao ensinar e desenvolver o certo e errado, tem que também ensinar que o certo e errado, repito, é de fora para dentro. Alguém fora de você diz o que é errado. E praticar para a criança imitar. Deixar até bem que ela claro possa que é tomar suas decisões, elas vão nos imitar. Igual filhos quando põem os sapatos dos seus pais e saem caminhando pela casa, não sabem andar bem, obviamente, mas elas vão imitar os seus pais. E os filhos só vão amar a Deus se eles tiverem provas reais de que Deus existe, né? E nós somos responsáveis de mostrar essas provas reais de que Deus existe através do nosso exemplo, mostrando que a gente ama a Deus, que a gente conhece a Deus, que a gente tem essa ligação com Deus. E falando em ligação com Deus, tem uma galera que entende que Deus deixou uma missão, deixou um propósito especial para cada uma delas. Você que está acompanhando a gente, que é anjo da esperança, você entendeu que você pode, através dos seus recursos, fazer a diferença na vida de outras pessoas também, ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar, mostrando para eles o desapego das coisas, porque às vezes a gente se apega, não é meu, é meu, é meu. Criança já cresce assim, já nasce assim, não, é meu. Não, mas a gente tem que entender que a gente tem que aprender a compartilhar, a gente tem que aprender a dividir com os outros o nosso conhecimento, o alimento que a gente gente precisa compartilhar, os recursos financeiros que Deus deixou para a gente, para sermos mordomos. O que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que é do seu mestre, do seu chefe, né? E nós somos mordomos de Deus aqui nessa terra. E Ele disponibiliza recursos para a gente que a gente possa administrar para a nossa família e para outras famílias, para outras pessoas também, terem mais conhecimento desse Deus tão maravilhoso que tem nos abençoado e quer abençoar a vida de todos eles também. Anjos da Esperança são pessoas que acreditam, sim, que através delas Deus tem um propósito muito grande de salvar outras pessoas, de transformar outras vidas. E através das doações que eles fazem, os Anjos da Esperança, a gente consegue, através da Rede Novo Tempo de Comunicação, chegar mais longe para trazer mais pessoas para bem pertinho de Deus.
Quer fazer parte desse ministério? Quer levar esperança para outras pessoas? Quer ensinar o seu filho a mostrar o amor de Jesus para outras pessoas também? Então, ensine-os a ser anjinhos da esperança também, tá? Projeto Anjos da Esperança. Tem também o Anjinhos da Esperança para você, para os seus filhos, para a família toda, levar Jesus a outros. Entre em contato com a gente, aprenda mais e conheça mais sobre esse ministério e faça parte também. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Esse é o telefone, para você já descobrir quais são as formas que você pode fazer a sua doação e o cadastro aí dos Anjinhos da Esperança também, tá bom? 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Se preferir, pode fazer agora mesmo uma doação via Pix, qualquer valor. anjos@novotempo.com, essa é a nossa chave Pix. anjos@novotempo.com. E eu vou voltando porque o suquinho tá gostoso, a companhia também, a conversa também, tá tudo muito bom. E a gente continua já, continua com o assunto, né? Te ouvindo falar ali, diante do telão, de onde estamos aqui, uma geral do nosso cenário, né? É bonito, é gostoso estar aqui todos os dias para fazer esse programa, mas vale dizer que tudo isso que o Abinal dizia sobre ser anjo da esperança é motivo de a gente parar também e agradecer a quem já é um anjo da esperança. Muito obrigada. Isso aqui você faz com a gente, isso aqui você está com a gente de mãos dadas. Isso é fazer avançar algo que a gente acredita muito, levar a todas as casas, a todas as pessoas, o conhecimento do amor salvador de Deus, do amor, da grandeza, da bondade de Deus. Isso é muito, muito mais além do que você possa imaginar. Muito obrigada. Muito bom te ouvir falar sobre isso. Que bom. E até quando, Darleide, sendo bem sincero mesmo, quando eu pego um papel ali, uma impressão na copiadora lá aqui da Novo Tempo mesmo, qualquer material que a gente vê, que a gente pega, até o suco aqui, o copo, é o Anjo da Esperança. A gente trata com um carinho muito grande tudo que compõe a Rede Novo Tempo de Comunicação, uma plantinha que é colocada. Então, tem os Anjos da Esperança e obrigado. Obrigada. Sabe que está sendo tratado com muito carinho tudo que você tem feito por nós, tá bom? Se você parar para pensar um pouquinho, e a gente está falando de educação, o que é um fracasso? Fracasso é quando nossos filhos se tornam egoístas. O que é uma criança mal educada? Uma criança egoísta. Uma criança violenta, ela é egoísta. Se você for pensar, é o egoísmo, é o centro da maldade. Qual é a outra ponta? A outra ponta é ser altruísta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Anjos da Esperança, eu fico muito feliz e falo isso para você assim, com o coração cheio, das minhas filhas participarem disso, a gente pensar nisso e desenvolver isso, é você ter o outro como prioridade. Quando Deus falou assim sobre organização financeira, ele começou dizendo assim, ao colher seu terreno quadrado, não colha as pontas. Isso não é uma sugestão. Isso faz parte do mandamento. Ele falou isso explicando o que é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo não é suspirar pelo próximo. Quando ele disse amar o próximo como a si mesmo, ele disse um monte de coisa que a gente faz amando o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pensa que em Jesus ratificando isso, quando ele falou, não vim mudar nada, ele está dizendo assim, olha, o outro está no centro do seu orçamento. Uau, isso é pesado. Sim. Então, ser anjo da esperança é cumprir um mandamento. É grande isso, porque o amar o próximo não é alguém da minha religião. Próximo não é alguém com a minha cara, com a minha língua, com a minha cor. Quando Jesus explicou que é próximo, ele usou um samaritano para falar disso, ou seja, outro país, outra crença, outra religião. Quando a gente é anjo da esperança e manda o sinal da Novo Tempo para algum lugar, nós estamos falando exatamente isso. É falar do amor de Deus que eu conheço para alguém que não conhece, que não pensa como eu. Isso é tremendo. Estamos indo para o intervalo agora, a gente tem vontade de atravessar tudo e ficar, mas a gente vai dar uma respiradinha, um tempo para você beber água e ligar para a gente também, porque isso é muito importante, e a gente já volta. De volta entre família e estamos quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas tem muito assunto ainda para a gente conversar. Tem a sua interação daqui a pouquinho, chegando para a gente aqui no telão, o WhatsApp do Entre Família, que sempre está pipocando aí de participações. Daqui a pouco a gente volta para lá, mas a gente vai continuando com o nosso assunto de hoje aqui. A gente continua trazendo mais algumas fases, né, das crianças aí, falando agora sobre a pré-adolescência, necessidade em pertencer a um grupo. Uau,
Chegou uma hora de a gente falar de um assunto que a gente não pode desviar quando se fala de desenvolvimento. A gente falou no outro bloco aí e a Darleide bateu forte, você viu, né? Mas quando a gente fala de educação, a gente fala de uma educação em sociedade. Quando você fala de educação religiosa, a gente fala de uma educação em sociedade. Você não vive em uma sociedade que vai ajudar. Então é necessário que esse convívio seja em outra que ajuda. Aí vamos falar de igreja. Ensinar uma criança a pensar em Deus e nas coisas de Deus é ensinar uma criança que ela faz parte de um povo, de uma igreja, e que Deus organizou uma igreja e que lá ele vai ver outros. Isso aqui é qualquer um que passou pela adolescência, que criou filhos que passaram pela adolescência, sabe. Companhia é o ponto, é o calcanhar. Se essas companhias, se os seus filhos não estiverem cercados neste momento de outras pessoas cujos pais estão pensando a mesma coisa com você, dificuldades à vista e dificuldades perigosíssimas. A pré-adolescência é o momento que a gente pode chamar de alteridade, quando o outro passa a ser algo que não foi visto antes. Você sente isso com o pré-adolescente, porque ele vai olhar para você agora e vai começar a te enxergar como outro. E você vai ver isso também. E aí começa o fio de escapado, o gás vazando e o barril de pólvora da mesma fase. Mas essa construção é fundamental. Deus passa a ser definido como pessoa a partir de então. E essa fase de educação, a condução de se colocar para ele enquanto uma outra pessoa, como ele se relaciona com as outras pessoas na sua fé, e fé é outro, e como Deus é uma pessoa. Então esse relacionamento com ele não pode ser mais infantilizado. O relacionamento dela com Deus é uma pessoa. Antes a criança ela estava imitando seus pais. Na pré-adolescência, ela já começa a se enxergar parte da realidade, fazendo distinção entre o que os seus pais disseram, mas também levando em conta o que ela está pensando sobre o que os seus pais disseram, sobre o que os seus pais fizeram ou fazem. Então, são as primeiras perguntas, as primeiras inquietações, as primeiras dúvidas que aparecem, mas os pais, muitas vezes, eles estão desavisados de que os filhos crescem e começam a entrar em desespero. Eles começam a se inconformar, se incomodar com as questões que as crianças, agora já não mais crianças, mas chamadas pré-adolescentes, fazem. Então, assim, meu Deus, é quase como que diz assim, cala a boca, sabe, ainda. Mas como assim? Você é uma criança, você tem que ir comigo para a igreja. Mas calma, ela não está querendo sair da igreja, ela só está te fazendo perguntas. E isso vai a crescer-se mais no tempo, porque ela vai ficar ainda adolescente e as perguntas serão mais contundentes. Então, aqui eu chamo a atenção dos pais. Nós estamos percebendo que os filhos já não são mais criancinhas para a gente pegar a mão e levar onde a gente quer. Nós estamos nos preparando para responder às perguntas das crianças, para além do sim, do não, cala a boca, fica quieto. Nós estamos atentos à necessidade dessa criança apenas perguntar para ser ouvida e também criar as suas próprias, ter fortalecidas as suas próprias ideias ou não. Fica a dica aqui para os pais. É até dentro disso que a Darleide falou, né? Estava pensando aqui, são tão lindas cada fase, né? Que não só as crianças, mas a gente, como ser humano, a gente vive. Mas para alguns pais é desesperador. Sim, aí o que eu estava pensando aqui quando vocês estavam falando? Há 11 anos atrás, quando Samuel nasceu, eu e a Eliane, a gente falava, né? Jesus vai voltar antes do Samuel entrar na adolescência. A gente viu que Jesus ainda não voltou. E conforme os dias foram passando, a gente viu que a adolescência estava se aproximando, mas claro, ao longo de toda a vida ali, a gente já vai aprendendo cada fase, estudando bastante sobre cada fase, como, né, a gente ensinar, guiar. Mas realmente, quando chega na adolescência, é uma fase muito desafiadora, né, que é a fase que ele está agora, nessa pré-adolescência, que da noite para o dia, é uma criança diferente, é um ser humaninho diferente. E agora, como lidar? Chegou esse momento. As crianças crescem e os pais permanecem no mesmo tamanho de pai e de mãe, achando que o filho é sempre meu neném. E, não gente, é. Próxima fase. Desafiador. E é onde a gente entra aqui agora, ó. Na pré-adolescência. Para a adolescência. Ou melhor, para a adolescência, isso, da pré para. Perguntas e questionamentos profundos, eles querem saber mais, né? Não é só aquele conhecimentozinho raso. E às vezes eles acabam
buscando, como a gente até comentou um pouco antes, acho que foi o pastor que comentou, né? Se a gente não ensina em casa, eles vão perguntar lá fora. Não, mas não é nem que não ensina em casa mais. Não Nessa fase responde, aí, né? eles Tem têm as liberdade. próprias. Não, ele tem as próprias perguntas, porque são seres inteligentes. Sim. E aí os pais ficam desesperados se um filho perguntar: mãe, mas será que Deus existe? Pronto, meu filho é ateu. Calma, é uma pergunta que tem a sua lógica, não é? Mãe, Deus existe porque sempre foi a historinha de Deus, sempre a historinha de Jesus. Ah, Jesus faz milagre, Jesus, a historinha daqui da colar. Agora a criança, ela entra em contato, já adolescente, ela já está em contato há um Será tempo que Jonas foi com o engolido concreto. mesmo por um peixe? E aí, se nós Como nos sempre cercarmos aprendi. de discursos de que, e hoje está facilitado, está nas mãos dos nossos filhos, esses questionamentos já vêm quase que prontos. Então, será que o influenciador que ele segue no YouTube, sei lá o quê, que é descrente, não o fez pensar também sobre? Aí ele chega honestamente, tranquilamente assim: pai, mãe, mas será que Deus existe? São perguntas profundas e que merecem boas respostas, mas nem sempre nós estamos preparados, Aleixo. Eu acho que a gente não pode romantizar isso aí, não. Se o seu filho fez uma pergunta, a primeira pergunta que eu tenho que fazer sobre a pergunta dele é: essa pergunta é importante? Então, se ela é importante, eu já deveria ter feito ela. Meu filho não pode fazer uma pergunta importante sobre a fé que eu nunca pensei, por exemplo, ou não foi importante para mim. É importante. Uma boa parte que eu tenho visto na minha experiência é crianças fazendo perguntas contundentes e importantes e encontraram pais que tinham uma fé rasa e incapaz de responder a pergunta dele. Aí o problema não é a adolescência dele, o problema é você ter construído uma religião cheia de frases prontas. E ele vem de uma outra geração. As perguntas que geralmente eles fazem são perguntas importantíssimas e já foram respondidas pela fé. Ele não vai fazer perguntas sem resposta. E as perguntas difíceis não é o que ele faz sobre a Bíblia. As perguntas difíceis, quando eles fazem sobre as nossas incoerências, essas são complicadas de responder. Porque se ele falar assim, Deus existe, você consegue responder. Se ele perguntar sobre por que a gente é dessa religião e não de outra, essas coisas todas dá para responder. Agora, as nossas incoerências são complicadas. Mas tem também uma coisa muito importante, você tem que se preparar para essas perguntas. Se você for antes, tem que ir. Mas, pastor, talvez essas perguntas sejam fáceis de responder da boca de um pastor. Talvez. Ainda que a relação de um pastor com suas filhas, seus filhos, não seja necessariamente do pastor do púlpito, mas é o pastor do dia a dia, é o pai, é o marido, que elas estão vendo como é que ele transita em família, como é quando bate no carro de alguém ou só tira a tinta no carro de alguém. Para dirigir, aí para com essas coisas. Mas a gente precisa lembrar... Fazer baliza, aprender. Mas a gente precisa lembrar de que, de modo geral, nós estamos falando a pessoas leigas, que nunca foram questionadas, especialmente por nascerem num país em que, maiormente, nós somos cristãos e que vivemos com a ideia de que existe Deus muito tranquilamente. Eu nunca perguntei para os meus pais se Deus existia, eu nunca cogitei a possibilidade de Deus não existir. Ele sempre existiu para mim. Então, talvez isso eu coloco para a gente considerar que essa pergunta dos filhos perguntando aos pais sobre Deus existir ou não existir é uma realidade. E os pais não sabem dizer, a não ser assim, Deus existe, pronto. Já era, isso aí não dá mais. E aí eu quero ajudar os pais a pensarem que tem perguntas que chegam primeiro e te assustam, mas façam outras perguntas sobre a pergunta que seu filho faz. Desenvolva a habilidade de não se assustar ou não se ofender ou não se desesperar, mas converse mais. Chama teu filho para ir mais longe. Filho, como você começou a pensar sobre isso? O que você pensa sobre isso? Responda com perguntas mais profundas do que as perguntas dos seus filhos. Porque senão a gente fica à mercê disso, ou achando que é fácil, ou achando que é impossível. Mas é preciso. E até mesmo Estude. criar. Estude, Bastante. estude, porque não vai parar. Eu falo sobre cristianismo hoje, o que a Adelaide falou, dá para resumir isso. Nós não estamos jogando em casa. Já passou, nós estamos jogando fora, nós não estamos em casa. E agora as perguntas vão ser cada vez piores, não só dos seus filhos, mas de todo mundo. Não se combate ideologia com louvorzão. Uma ideia se combate com outra superior. Então a Bíblia é uma verdade absoluta, ela não é uma verdade superior, ela é a verdade perfeita. Ela vai responder. Confia, a gente precisa se desenvolver. E eu lembro de uma experiência que eu passei. Eu tinha uma pergunta que era a linha, se eu continuaria cristão ou não na minha adolescência. A pergunta que eu tinha para fazer é, por que Deus colocou o mal aqui? É colocar um pitbull na casa de pombos. Para mim não fazia sentido expulsar Satanás e mandasse ele para outro lugar. Mas a minha ideia era de um Superman que mandou os bandidos e congelou em algum lugar no universo. A minha mãe olhou para mim e ela falou, não vou responder a sua pergunta.
mas eu sei onde está a resposta. Pegou um livro chamado Patriarcas e Profetas e colocou na minha mão. Aí ela falou assim, se você ler, você vai ter resposta. Agora, se você o livro está aqui, você nunca leu, o problema não é estar com Deus, o problema está com você. A verdade é que a gente precisa Dona Sila, se maravilhosa. fortalecer, como diz Efésios mesmo, né? Efésios 4, para não sermos levados por ventos de doutrina. Doutrinas. Né? Porque hoje em dia, acredito que com mais intensidade, né, pastor Aleixo, Darleide, a gente está vivendo muitos ventos de doutrina. Se a gente não tiver as raízes firmes no chão para poder fortalecer os nossos filhos também, a gente será levado e eles serão levados facilmente também por esses ventos de doutrina. Agora, vamos dar uma atenção. atenção muito rapidinha à sabedoria da Dona Sila, sua mãe. A sabedoria de ela dizer assim, eu não vou te dar, ou não sei, ou não entendo como te dar essa resposta a uma pergunta de uma adolescente, querendo muito, ela disse, mas está aqui a ferramenta. Pronto. Então, os pais se darem conta de que há caminhos de você dar respostas sem que seja você o doutor da lei para respondê-los. Tem interação, gente? Joga para cá, Alice Cruz. Desde que nasceu, eu ensino meu filho, de 7 anos, que não devemos começar nosso dia sem falar e ouvir a Deus. A oração assim que acorda e o culto, lendo materiais para a idade dele, Bíblia, lição, meditação e, claro, antes de dormir também com leitura cristã e conversa sobre o dia com reflexões espirituais. Parabéns, Alice. muito bom. Aqui tem congruência, né? Tem a fé dos pais sendo transmitidas dentro de um programa de família em que os pais são responsáveis no ensino dessa criança. E mostrando a história bíblica, né? E não história de super-heróis que a gente vê tanto à nossa volta aí. Aí a criança vai dormir, conta lá a história de super-herói e tal. Não, vamos focar e fixar nos heróis de verdade que a Bíblia mostra, né, pastor Aleixo? Isso aí, ela revela uma coisa muito importante, é um desafio, eu vou dar uma dica para os pais. O grande desafio do desenvolvimento religioso, espiritual, é a autonomia. Uma boa parte das pessoas com grande sucesso, elas aprenderam a fazer culto com os pais. O desafio, e eu vejo isso quando lidando com adolescentes por um bom tempo, é quando eles começam a fazer sozinhos. Eles perceberam que nunca leram a lição, nunca leram Bíblia, nunca oraram sozinhos. O hábito era sempre fazer com o outro. Então, este momento de levá-lo a orar sozinho, a estudar a Bíblia sozinho, é muito importante. Eu vou dar uma dica que eu faço na minha casa. Na casa a gente tem 2 momentos. O momento da manhã, pela idade das minhas filhas agora, é delas. Elas não fazem isso comigo. Você vai lá e eu até pergunto, já leu sua lição? Já, isso é antes de qualquer coisa, Deus sempre começa. O momento da noite é a reunião da família, porque a vida religiosa é assim. É a soma do que você faz sozinho com o que você faz com o seu povo. E isso é muito importante. A frase do Abinal você tem que anotar aí, ou da Darleide, ou de ninguém, eu achei que eles falaram. Religião é hábito. Religiosidade é hábito, não subestime o hábito. Quando Deus falou de religião, Ele falou, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e se repete. É hábito, se repete, se repete, se repete o tempo todo. E quando a gente repete, em algum momento os hábitos se tornam a fortaleza que nos cerca. Eu aprendi a orar sempre antes de comer. Se acontecer um problema de relacionamento entre eu e Deus, ele vai durar até a comida, porque eu não consigo comer. Chega na hora, fala assim, não consigo orar sem comer, não consigo. E aí se a gente não tá assim, Senhor, não falei com você até agora, mas vai ter jeito. A minha casa tem um hábito, culto quando o sol se põe, quando começa o sábado, culto quando o sol se põe, quando termina o sábado. É uma igreja que está vindo na sua direção. Você pode desviar do templo, mas isso está vindo na sua direção. Sábado não tem como desviar. Ele é fundamental. Vai chegar o pôr do sol. Hábito. Ofertar é hábito. Ensine seu filho a ofertar todo dia. E não subestime o quanto a oferta, enquanto hábito, é fundamento da fé. Porque é você pegar uma coisa importante para você, que é possível ser feita para outra coisa e colocar lá. Quando Deus nos falou dos últimos momentos, em Apocalipse 7, há uma mensagem tremenda. Ele diz assim, segure os 4 ventos, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aí ele fala, e vi os que foram selados, e faz a descrição simbólica da totalidade do povo naquele tempo que foram selados. Selar é fazer pertencer. Quando alguém coloca um selo em alguém, ele está dizendo, esse alguém pertence a outro. O maior sentimento,
A resposta do coração diante do desafio que o pecado propõe é pertencer. Eu pertenço a Cristo, e quando pertenço a Cristo, essa resposta ruge de lá de dentro diante do pecado. Selar a fazer pertencer. Mas quando a gente fala de selar, lá no livro de Apocalipse, fala que esse selo é colocado em 2 lugares, na mão e na testa. A marca da besta é na mão ou na testa. Ou seja, Satanás não tá nem aí se você está fazendo sem entender ou se está entendendo e não faz. Para ele tanto faz. A junção de fazer e pensar para ele não é importante, mas para Deus é. Aí a pergunta que fica é quem está selando? A resposta que a gente dá sempre pronta é: o Espírito Santo está selando. Você já encontrou com o Espírito Santo em algum lugar? Já dobrou a esquina e viu o Espírito Santo? Jesus é Deus que encarnou. Então ele assumiu um corpo quando chegou. Espírito Santo, ele vem e ele não encarna, ele usa o seu corpo. Ele não adquire um corpo, ele age no seu corpo. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós encontramos com o Espírito Santo quando encontramos com pessoas. Ele está falando de dentro de nós e diante de outra pessoa. A resposta está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ele fala assim: quando você ensinar seu filho a amar, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão lá. Tu as atarás por sinal na tua mão e colocará com frontal entre os olhos. É isso aí. O sinal na testa e o sinal na mão é feito e colocado pelo Pai. Está lá em Deuteronômio. Você sela seu filho. E sela o seu filho, acima de tudo, andando com ele, comendo com ele, falando com ele, trabalhando e permitindo que ele veja. Eu poderia falar 1000 outras coisas, mas é impossível discipular sem presença. É impossível. Se você quer ensinar seu filho a amar Jesus e ainda não sabe por onde começar, eu digo: passe tempo com ele, para que o Deus que habita no seu coração seja visto por ele. Então é Deus no coração do meu pai, da minha mãe, agindo no lavar da louça, ainda declarar o imposto de renda. E isso é fundamental. E confia, porque Deus que chamou você para isso não errou quando Ele confiou os filhos dele para que você educasse. Leve isso a sério e peça ajuda sempre. Fortíssimo. Além de bonito, fortíssimo. Obrigada, pastor. Obrigada a você aí de casa pela companhia. A gente se encontra aqui no próximo Entre Família. Se Deus quiser. Abraço, minha gente. Vem chegando Vida e Saúde. E a gente se encontra aqui na tela da TV Novo Tempo. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, meus amados. Até mais.